Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo gravando mais um vídeo e o assunto de hoje é características da burocracia. A burocracia ela tem 10 características principais que nós vamos estudar neste vídeo. Bacana? Então vamos lá. Estas são as 10 características da burocracia. Caráter legal das normas e dos regulamentos, caráter formal das comunicações, caráter racional e divisão do trabalho, a impessoalidade das relações, a hierarquia de autoridade, as rotinas e os procedimentos que são padronizados, a competência técnica e a meritocracia, a especialização da administração, a profissionalização dos participantes e a completa previsibilidade de comportamento do ser humano com base nas regras. Então, estas são as características da burocracia e eu vou rapidinho para vocês explicar cada uma dessas características em separado. Bacana? Então, vamos lá. Caráter legal das normas. Dentro de uma burocracia, as normas têm uma forma de lei, assumem um caráter de lei. Então, as normas são previamente estabelecidas por escrito, elas são regulamentos e cobrem toda a organização, elas procuram prever tudo o que acontece na empresa e, como eu já disse, elas assumem uma forma de lei dentro da empresa. E por isso que a burocracia é uma estrutura social legalmente organizada. Beleza? Vamos à segunda característica, então. Caráter formal das comunicações. Numa burocracia, todas as comunicações são formais, ninguém chega para o outro e diz assim, vamos fazer tal coisa. Não, é tudo formalizado, tudo por meio de mensagens formais. Na burocracia, tudo é feito para proporcionar documentos que sirvam para comprovar o que precisa ser feito, o que foi feito, o que vai ser feito, para evitar falhas de comunicação. E como as comunicações são repetidas e constantes, a burocracia usa formulários e rotinas para essas comunicações. E por isso que a burocracia é uma organização formalmente organizada. Beleza? Terceira, caráter racional e a divisão do trabalho. Na burocracia, também existe uma coisa chamada racionalidade, e essa racionalidade faz a burocracia ser eficaz. E a divisão do trabalho, ela tende a tornar a burocracia racional. E o trabalho e o poder são divididos. Então, o gerente de vendas vai cuidar só da área de vendas. O gerente financeiro vai cuidar da área financeira. Mas na hora de aprovar uma venda, quem vai aprovar é o gerente financeiro. Porque geralmente o gerente de vendas tem comissão, o vendedor tem comissão. E aí ele vai querer vender o máximo possível. E o gerente financeiro não, ele vai querer vender com a maior segurança possível. E por isso que a burocracia ela separa as atividades e a função de uma forma racional. Por isso que o trabalho e o poder são divididos na burocracia. O poder e a autoridade também podem ser transferidos para alguém, mas a responsabilidade não. Se você transferir um poder, uma autoridade para alguém fazer alguma coisa, a responsabilidade continua sendo sua. Tá? Então você não vai transferir responsabilidade, você transfere poder e autoridade, responsabilidade não. Você continua sendo responsável por aquilo que vai ser feito por outra pessoa. E cada participante da organização vai ter um cargo, e esse cargo vai dar a esse ocupante tarefas, vai dar poder, vai dar direitos, obrigações e vai também dar um limite de atuação para ele. Beleza, pessoal? Vamos ao próximo, então. Impessoalidade nas relações entre pessoas.
Então, dentro da burocracia, os relacionamentos são impessoais, então não existe o amigo, existe o ocupante de um determinado cargo. Por quê? Porque as pessoas são tratadas como ocupantes de cargo. E a obediência do subordinado ao seu superior também é impessoal. As pessoas vêm, as pessoas vão, mas os cargos, as funções permanecem ao longo do tempo. Assim, a burocracia é uma estrutura social estruturada de uma forma impessoal e tem como sobreviver ao longo do tempo. Bacana, pessoal? A hierarquia de autoridade. Os cargos dentro de uma burocracia também são estabelecidos segundo o princípio da hierarquia. Cada cargo inferior está sob controle ou comando de algum cargo superior. E todos os cargos estão dentro de uma estrutura hierárquica, não há cargo fora da hierarquia. O poder é do cargo e não da pessoa. E as relações entre subordinado e superior ocorrem dentro de regras que são claramente estabelecidas pela burocracia. Rotinas e procedimentos são padronizados. Cada cargo tem regras claras de funcionamento. O ocupante não faz o que quer, mas faz o que o cargo diz que ele é para fazer. As regras e as normas dentro da burocracia regulam a conduta do ocupante daquele cargo. E as atividades de cada cargo são desempenhadas segundo padrões que a própria burocracia já definiu e escreveu anteriormente. Beleza? Competência técnica e meritocracia. A escolha das pessoas para um determinado cargo é com base na competência técnica e não com base em preferências pessoais do dono da empresa. As promoções são feitas, e transferências também, né? São feitas com base no mérito que essa pessoa tem. Então, eles analisam, os burocratas analisam o mérito de cada ocupante de cargo e com base nesse mérito, essa pessoa vai ser promovida ou transferida para outro cargo. E quais são os critérios? São critérios totalmente racionais, com base na racionalidade, e tudo baseado em competência. Por isso, as burocracias fazem diversos tipos de testes para avaliação de seus funcionários. Bacana, pessoal? Oitavo, a especialização da administração, que é separada da propriedade da empresa. Então, se um empresário, um dono de uma empresa, se sentir mais confortável em contratar um gerente profissional, ou se tem alguém que ele conhece e que tem capacidade para ocupar a gerência da empresa dele, ele pode se retirar daquela empresa, da gerência daquela empresa e deixar um gerente profissional tomar conta dela. Então, quem é que vai comandar uma determinada empresa? A pessoa que tem capital? Não. A pessoa que tem competência para isso. Às vezes pode ser o próprio dono da empresa, às vezes pode ser um gerente profissional contratado. Bacana? E o capitalista, sim, ele pode diversificar suas aplicações de capital. Então, vamos imaginar que uma empresa A pertence a um senhor chamado José. E esse senhor chamado José coloca uma outra pessoa na gerência dela. E aí ele pode ficar de fora observando e analisando e controlando aquela empresa para verificar o que essa empresa está fazendo. E enquanto isso, uma parte do capital dele ele pode aplicar numa segunda empresa também. Beleza, pessoal? E por causa disso, por causa dessa separação dos bens do dono da empresa, que são separados da empresa, e por causa dessa separação entre bens e entre pessoas, a burocracia é um tipo de organização que respeita o princípio da entidade. Beleza, pessoal?
profissionalização dos participantes. Cada funcionário de uma burocracia é um especialista naquele trabalho e o ocupante do cargo é nomeado pelo seu superior e o mandato é por tempo indeterminado. Então, ele vai seguir naquela carreira se ele tiver méritos. O dono dos meios de produção é separado da gerência. Então, nem sempre, às vezes pode ser, mas nem sempre, o dono da empresa é o gerente dela. Esse gerente, então, vai ser fiel ao seu cargo e se identifica com os objetivos da empresa. E o gerente também vai controlar a empresa, vai organizá-la, vai planejar, organizar, controlar esse negócio. E o aumento de acionistas, quanto mais acionistas tiver uma empresa, mais fragmentado fica o risco de cada acionista também. Beleza? Então vamos ao último slide. A completa previsibilidade pela máxima eficiência da burocracia. Então, as pessoas achavam que a burocracia, estabelecendo essas regras claramente, ela seria totalmente previsível. Então, o comportamento das pessoas é previsível, o comportamento é derivado das normas e tudo é estabelecido para prever as ocorrências, para padronizar tudo. E, por último, a organização informal é ignorada pela burocracia. Beleza, pessoal? Então, esse era o meu vídeo sobre as características da burocracia. Bacana, pessoal? Então, quero deixar um grande abraço a todos vocês e até breve. Tchau, gente!